E a gente segue falando agora sobre o nosso cenário econômico, de mercado, porque a audiência dos influenciadores de finanças no Brasil deixou de ser um nicho e ganhou escala massiva. Segundo o estudo do Finfluence 10, o número de seguidores deste setor saltou de 74 milhões para mais de 310 milhões, isso em pouco mais aí de 5 anos. O crescimento superior a 300% é sustentado pela consistência na produção de conteúdo, não só por vídeos virais. Os dados da Anbima, em parceria com o IBPAD, mostram que o número de influenciadores monitorados também subiu, atingindo aí a marca de 904 perfis no fim agora de 2025. Vamos entender um pouco mais sobre esses impactos, os motivos, com a Amanda Brum, CMO da Anbima. Vamos lá, então, do outro lado do estúdio para conversar com a Amanda. Bem-vinda, viu, Amanda? Bom conversar contigo de novo. Uma boa noite para você. Obrigada, Muriel. Boa noite. Eu falei que eu ia ter novidades para você em breve. E agora estou aqui para te contar tudinho aí sobre os influenciadores. Assim que é bom. Primeiro que eu não sabia que existia esse termo, finfluencers. É mais ou menos assim que se fala, qualquer coisa você me corrige. E queria entender justamente qual o motivo para esse crescimento expressivo. As pessoas estão tentando se informar agora sobre mercado, sobre economia. Qual que é a explicação? Ou os conteúdos melhoraram? É exatamente isso tudo que você falou. Então, a gente tem visto ao longo dos últimos anos um crescimento constante e cada vez maior do interesse do brasileiro e da brasileira por assuntos ligados a finanças, né, e a investimentos. Não à toa a gente tem espaço no Brasil hoje em dia, inclusive para canais como a CNN Money, né? E nas redes sociais, esse interesse vem crescendo a cada semestre, a gente monitora isso 24/7, todos os dias, e uma das razões que a gente vê para esse crescimento é a oferta ampla de conteúdo. Então, a gente tem influenciador hoje que vai desde as finanças pessoais básicas até temas muito complexos como derivativos. Então, hoje tem influenciador de toda sorte de conteúdo para todo tipo de seguidor. Incrível, aí dá para agradar um público ainda maior, né, Amanda? E aí aproveito para te perguntar também, olhando para esse cenário especificamente, quais são as redes sociais mais populares quando a gente olha para esse crescimento? E por que é o Instagram? Olha, Muriel, as duas redes mais populares são Instagram e YouTube. E quando o assunto é investimento, as pessoas gostam mesmo e passam mais tempo e se dedicam a entender melhor esses temas no YouTube, porque acaba se tornando quase que uma plataforma educativa. A gente fez um documentário faz pouco tempo, que foi uma pesquisa que a gente rodou o Brasil inteiro, entendendo como o brasileiro investe. E era muito interessante, Muriel, porque a gente via as pessoas com o celular na mão fazendo o investimento e com o computador ali dando pausa à medida que ouviam as orientações dos influenciadores. Então, as pessoas estão cada vez mais ligadas e YouTube é uma rede que privilegia, né, esse movimento de aprendizagem e de seguir o passo a passo. E tem alguma receita no sentido, Amanda, de que tem mais pessoas, por exemplo, ganhando mais seguidores ou alcançando um número maior de pessoas com algum assunto específico quando a gente olha para esse cenário de mercado, esse cenário de economia? Tem algum nicho, algum tema? É o pessoal que está começando a entender esse cenário ou são assuntos mais complexos? Tem de tudo, não tem nenhum assunto que puxou esse crescimento dos influenciadores, tampouco tenha puxado o crescimento do público interessado no assunto. O que a gente vê é que o maior número de influenciadores novos que surgiram, hoje eles já têm um tamanho de pequeno para médio. Então, eles conseguiram um crescimento considerável num curto espaço de tempo. Ah, mas isso significa que não tem espaço para novos? Pelo contrário, a gente monitora 904, mas a gente percebe que já tem uma série de outros perfis menores, né, os micro-influenciadores, que já estão no radar e já estão ganhando fôlego e que possivelmente passarão para este grupo dos 904 em breve. Perfeito. E para a gente entender até na comparação, micro-influenciadores é a partir de mais ou menos quantos seguidores? O que muda nesse cenário assim para que a gente consiga acompanhar também por aqui?
Muriel, depende muito da rede social e a gente não considera só o número de influenciadores para classificar, né, os finfluencers. Por quê? Porque influenciador é algo que pode ser comprado. Então a gente olha 5 fatores que nos garantem assegurar que aquele perfil de fato é influente ou não e o quanto ele é influente. Então, só para te dar um exemplo, a gente considera qual a frequência que esse influenciador publica, qual o engajamento que ele gera no público, qual é a capacidade dele de mobilizar a rede de outros influencers. Então, uma série de fatores técnicos que a gente considera para considerar e poder classificar um perfil como influente ou não quando o assunto é finanças e investimento. Sabe, Amanda, a gente conversou faz uma semana praticamente sobre esse cenário também e o fato da gente estar vendo cada vez mais uma popularização desse assunto que inicialmente era visto como um tema muito técnico quando a gente olha para o cenário econômico, cenário de mercado também, e a gente percebe essa popularização. Eu queria que você nos contasse como que a Anbima tem ajudado também nesse processo, até de acompanhamento desses finfluencers aí, como é que tem sido esse cenário para a Anbima especificamente, para tentar acompanhar e incentivar também esse crescimento. Uma preocupação muito grande que a Anbima tem como representante do mercado de capitais é garantir que lá na ponta a pessoa que está consumindo aquela informação receba o melhor dado possível, a melhor informação possível, né? Então, até em função disso, a gente vem fazendo uma série de campanhas educacionais para os influenciadores, destacando a importância deles terem capacitação técnica para fazer a atividade que eles fazem. Então, há uma série de atividades no mercado que são reguladas, né? Então, vou te dar um exemplo. Quando você é um analista de mercado, né, e se você está fazendo análises, você obrigatoriamente tem que ter uma certificação que se chama CNPI. Né? Se você está falando de investimentos como um todo, tem uma série de certificações, inclusive da Anbima, CPROI, que você precisa ter para poder falar sobre esse assunto. Então, a gente tem estimulado os influenciadores a buscarem a certificação adequada para a atividade que eles desempenham nas redes. E como só educar, né, e incentivar não é suficiente, já tem 2 anos que a gente tem regras para as empresas que contratam esses influenciadores. Então, essas empresas basicamente estão no ecossistema da Anbima e hoje elas precisam assegurar que os seus influenciadores estejam comprometidos com as melhores práticas de publicidade, com as melhores práticas de mercado, para que lá na ponta, quem consome essa informação receba uma informação de qualidade e tenha condições de tomar as suas decisões de investimento com mais tranquilidade, com mais clareza e com mais firmeza. Muito bem. Amanda Brum, CMO da Anbima, obrigada pela conversa mais uma vez, pelas informações. Bom trabalho por aí, bom feriado também, viu? Obrigada para você também, Muriel. Até a próxima. Até, obrigada, boa noite.